Começa de novo do zero ou não? Vou começar. Quem programa em Flutter Web tem um problema que se mostrar para alguma pessoa assim, né, que tá querendo criar um projeto, um cliente, vai criar um projeto, se não tomar cuidado, se apresentar na verdade esse negócio como um problema sem solução, vai acontecer algo muito complicado. Que é tipo assim, o cliente pode falar assim, não faz sentido fazer isso, tipo, é algo que é melhor talvez escolher outra tecnologia. Só que esse problema não é um problema sem solução. É um problema que tem solução, né? É um problema que tem como corrigir de forma tranquila. E qual é esse problema? Vamos supor que desse projeto aqui a gente quer colocar uma logo aqui no meio, né? Tipo a logo do G-Salão, que é essa logozinha aqui, ó. A gente quer colocar aqui. Se a gente mudar o código e subir lá a atualização, e eu vim aqui e atualizar, não vai aparecer. Ia ter um bug aqui, mano. Olha. Acho que caiu aí o G-Salão. Não, provavelmente é cache, mano. Pronto. Se acontecer. Pronto, a pessoa atualizou aqui, né? Oxe, ele fica dando esse IB, ó. Acho que eu sei o que foi esse aqui. Isso daí é por causa daquele package para tirar o hashtag lá. Eu vou colocar ele de volta. Vai fazendo isso toda hora. É engraçado. Mas beleza. Se eu fizer isso, ele não vai atualizar. Não vai aparecer aqui a logo. O que eu preciso fazer? Eu preciso ou vir aqui em cookies, vir aqui e remover. Ou eu preciso ir lá, né, nas configurações do site e remover os cookies desse site aqui. Para depois atualizar para ele carregar. Imagina como seria um cliente ouvir um negócio desse. Porque, tipo assim, o cara vai falar, eu vou ter que falar isso pra todas as pessoas que vão usar o meu projeto. Que ele tem que ir lá nas configurações, ele pode pegar a versão mais recente. Não faz sentido isso, né? Tipo, não é nem um pouco viável, não é um pouco nem interessante isso. Qual é a solução? O Flutter, ele gera, quando você constrói lá, né, roda o Flutter Build Web, ele gera um arquivo, que é esse arquivo aqui, ó. Que é onde vem tudo o seu código de renderização. É esse arquivo aqui, ó, main.dart.js. Nesse arquivo, ele fica armazenado no cache para evitar, né, problemas de ter que ficar baixando toda hora esse arquivo na hora que você fizer uma requisição. Esse arquivo às vezes ultrapassa 2 MB. Então é um arquivo assim que, se você quer internet muito boa, pela primeira vez demora, né? E se tiver que ficar toda hora baixando, tipo, demora muito para entrar. E isso é chato para todo mundo. Ninguém gosta de um site que demora muito para abrir. Então, qual é a solução? Lançou uma atualização. Deixa eu até abrir aqui no GitHub. Vou abrir por aqui mesmo que. Deixa eu ver salão. Deixa no GitHub normal mesmo. O que dá pra fazer? Antes de você construir sua versão do Flutter, o Flutter rodar lá, né? Flutter Build Web. Você vem na pasta web, vem no index.html. Aí aqui no arquivo main.dart.js, você coloca na frente esse negocinho aqui, ó, essa flagzinha. Pode ser qualquer coisa isso aqui. Eu acho que version fica mais claro, né? Fica bem claro aqui do que se trata da versão. Pronto. Aí se você for fazer uma nova atualização, no caso aquela que eu falei da log ali, de colocar a log aqui no meio. Se eu alterar aqui, ó, esse 1.0.1 e colocar 1 aqui na frente, assim que a pessoa acessar esse site, seja ela vindo aqui assim, ó, e fazendo de novo, digitando assim, ó, ele já vai pegar, ele já vai carregar a versão atualizada já e vai mostrar logo aqui. Então eu não preciso deletar cookie ou alguma coisa do tipo para ela pegar essa versão. Ele vai pegar. Qual é a desvantagem de fazer isso? Que a versão primeira, no caso essa versão aqui desse arquivo, vai ficar ainda em cache durante um período, mas depois ele vai sair. Mas ele vai ficar lá por um período. Essa é a única desvantagem de fazer isso aqui. Porém, tem a vantagem, né, de o cara não precisar deletar lá os cookies para funcionar. E é isso que eu queria mostrar. Você poder pegar uma atualização sem ter que limpar cache, essas coisas no Flutter Web. E aí, Que massa. quem sabia disso? Eu não sabia. Eu não sabia. Tem quantas pessoas? Só fazer o call aí. Não. A maioria, acho que não. É algo muito específico isso aí no cara. Ó, eu sou a favor de colocar bem no ponto, tá?
Não, eu achei da hora, mano. A gente tem que ficar feliz que a gente aprendeu algo novo. Carlinhos, vocês falam quem? É... Ô, pode. Cadê? Ah, o Luiz não tá aqui, ó, né? Se o Luiz O tivesse Luiz aqui. tá aqui. É porque o Luiz acho que ia gostar, mano. Porque o Luiz ele sofreu muito na Ragote. A gente programa na Ragote Quiz. Então. Chamei ele aí, quem tem o WhatsApp dele. Acho que ele mandou mensagem aqui dizendo que ia ter que sair. Mas beleza, eu Ah, escolho. Deixa eu ver quem eu vou escolher aqui. Eu escolho o Pedro, mano. Quero ver o que o Pedro vai falar. Pô, eu tava olhando e ficava assim, esse filho da puta vai me escolher. Mas, assim, eu acho que ele dá dúvida e escolhe o Pedro. O que que ele? Nem entendi o que que eu vou fazer aqui. Eu não entendi. Eu falei que eu tô aqui sem Bom, saber mesmo. eu só sei que agora que o Pedro chegou, eu vou pegar um colchão ali e já volto, tá? Não, o que que eu vou Brincadeira. fazer? Eu não entendi. Eu nem É entendi. assim, Pedro, é uma brincadeira que a gente tem toda quarta, pelo menos até então é toda quarta somente, que cada um fala alguma curiosidade relacionada à programação. Seria bom se fosse Flutter, né? Mas aqui não é de Flutter, fala de outra coisa. Que é basicamente para uma troca de conhecimento. Cada um tem alguns minutinhos, o Carlos com certeza se empolgou, era para ser bem menos minutos, né? E a gente fala alguma curiosidade. Por exemplo, o widget tal tem isso. O status code 327 ele é para quando precisa redirecionar para algum outro lugar porque está faltando informação. Tipo, sei lá, alguma coisa assim. E aí, acho que era 427, né, Pedro? É 429. Aí, a gente, quem não saber isso, quem aprendeu agora, aí a pessoa que está falando do conhecimento ganha um ponto. Por exemplo, o Carlos falou algo que eu não sabia e sabia. Beleza? Entendi o Sua slide. vez. Tá. Se você quiser compartilhar alguma coisa que, tipo assim, por mais que não seja Flutter Dart, atinge a gente, por exemplo, protocolo HTTP, status code, Entendi. API. Eu entendi. Calma. Tá. Cansou. Tipo, eu acho que aqui quem já mexeu em AWS, já tentou usar o serviço da AWS. Eu já tentei. Tá. Eu também. É claro, tipo, tem o free ali, que você pode ter umas limitações, você pode usar algum serviço ali de forma gratuita, mas em tese ele é pago, tá? Então, o free é bem limitado. E aí, por exemplo, eu quero testar uma infraestrutura gigante ali e o free não vai comportar e eu vou ter que pagar. Então, a curiosidade aqui e coisa que eu vou mostrar agora é como usar não toda, né, mas grande parte dos serviços mais importantes da AWS sem precisar do free e sem precisar de fazer deploy para a AWS. Ou seja, você Uau, testar toda ela localmente. Ou esses top. três pontos, hein? Tá, vamos lá, deixa eu caçar aqui. Tela. Aqui. É esse mesmo. Tá. Então, esse aqui ó, é um projeto open source chamado Local Stack. O que cabe esse local stack? Você instala ele no seu computador, então você vai instalar no seu computador, através dele, ele vai te dar acesso a todos os serviços da AWS como se fosse local. Então você vai ter, você pode criar mil instâncias se você quiser. Cara, depende da limitação do seu hardware aí, né? Então você pode criar todos os serviços da AWS localmente, rodar eles localmente, tudo em ambiente local, e você pode testar o que você quiser. Então aqui, ó, tem a documentação dele aqui, ó. O... Deixa eu ver a documentação dele aqui. Então, esse aqui é o local stack, então ele é bem legal, é bem legal você testar infraestrutura, testar coisa da AWS. Tem coisa da AWS que eu não sei como é que usa. Então, você pode testar ele aqui, que aí você não tem perigo de você pagar, você ficar cagada lá e você acabar fazendo, vamos dizer assim, caquinha lá e gastar muito dinheiro lá, porque dependendo do que você programa lá, você vai ficar fazendo requisições ilimitadas lá. Ele é bem fácil de instalar, tem várias maneiras de instalar, tem com dock, você pode instalar o próprio CLI dele no seu computador, para você ter ele disponível no seu computador. Então é bem legal. E ele, então, gente, você pode testar tudo, EC2, eu quero testar o Lambda, você pode colocar Lambda aqui, eu quero testar o envio de SMS, tem aqui, envio de e-mail, tem aqui, cara, tudo em rede local, não vai de fato enviar para clientes externos, mas é para você testar localmente, para você testar no seu computador mesmo, com seu celular, um proxy e-mail fake, etc. Então é bem legal, acho que isso aqui eu acho que é uma curiosidade que muita gente acha que tem que usar a AWS lá para estudar a AWS. E aqui existe essa ferramenta aqui, que é o Local Stack, que ela normalmente ela é bem atualizada, então ela é bem mantida, porque tem uma empresa por trás dela, para que põe isso aqui na nuvem, mas a parte aqui local, do seu computador você instalar mesmo é grátis, e se quiser usar na nuvem, para fazer testes, integração, etc., aí tem o Local Stack Code.
Mas cara, é bem legal isso aqui. É bem, assim, não é tão simples de instalar, mas é fácil, a documentação é bem feita. E aqui, ó, então, aqui, ó, esse aqui é todo o serviço que eles têm disponível. Tem bastante, ó, o Amplify, bastante serviço da AWS. Então, tipo, pelo menos assim, os mais importantes, assim, ó, roteamento, configuração de HTTP. Cara, é bem legal. Assim, é uma coisa que o envio de SMS, que é o envio de e-mail, e filas, é bem legal. Assim, é mão na roda para quem quer estudar AWS sem ter que gastar ou ficar realmente estudando as coisas lá da AWS. Show de Configuração de bola, mano. segurança, é isso. Show Manda, de manda, bola. manda o link lá no Telegram, Pedro, desse negócio aí. Eu não sabia. Mano. E é muito interessante, mano. Aham. Então, vale 2 pontos, né? Eu É, também. eu já coloquei 8 pontos aqui. Já. Com todo respeito ao nosso time. Você escolhe quem, Pedro? Deixa eu ver. Vou fazer aqui. Vai ser. Zuma me mandou aqui. Demora não que eu tô com fã. Ó, vai ser a Su. Eu não sei Sou. quem é. Eu acho que é a Su, né? Eu sou Emily, né? Sou Emily. Sério. Oi. É, Meu mamãe mandou. Nem fui eu, não. Culpa a claro. regra. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui. Então, gente, eu vou falar sobre o teste de Widget, a Não própria carregou a existência e tela a ainda, estrutura, Su. né? Pera, isso que você lembra que seu computador tá. O bichinho tá cansado. Foi. Agora foi. E Aí, aí? agora sim. Foi? Aham. Foi. Então, a existência e a estrutura. Se parar, vocês me avisam, gente, porque eu tô na outra tela aqui, eu não estou vendo. Então, isso aqui é um widget só para exemplo, normalzinho, tipo assim, tem um app bar, né? Um título, Uhum. e embaixo tem só uma coluna com texto e um botão. Beleza. E aí, antes de a gente falar, a gente tem que falar dos componentes aqui. Tem o widget tester, que ele é o responsável pela construção, né, do widget. Ele é a simulação, claro, né? E aí o pump, o widget, vocês estão vendo, né? Tá muito Aham. pequeno, gente. Não, tá perfeito. O pump, ele é um comando que ele cria o widget e manda o widget tester construir. Beleza. E tem só o pump, que ele vai reconstruir depois de um determinado tempo, claro, para o teste ficar sempre atualizado. E tem esse outro aqui de baixo, que eu não sei falar o nome. Acho que é zero, não sei. E ele reconstrói até o último estado, mas é mais aqueles que ficam, tipo de animação, que ficam mudando sempre, que tem um certo processo. Aí você tem que fazer aqui o void, né, normal. Aí você tem que criar a função que vai criar o widget, que vai usar esses comandos aqui que eu falei. E aí, pronto, ela é assíncrona, porque tudo isso, por exemplo, o pump, ele é uma função aqui, ele tem uma duração e tudo mais, então ele é assíncrono. Primeiro, você vai passar um widget test, e aí você vai colocar o comando pump, que é esse aqui que cria o widget e manda para construir. Aí eu coloquei o material, e na home eu coloquei esse widget aqui que eu criei. Estão acompanhando, pessoal? Aham. Pronto. E aí depois você vai colocar o comando para ele reconstruir sempre. Beleza, aí a gente vai para o próprio teste. Não gosto de colocar dois specs no mesmo teste, mas coloquei aqui porque é só um exemplo. O teste passou, né, aqui embaixo, vocês podem ver. Beleza. A função, eu coloquei assíncrona porque a gente vai esperar essa função aqui. E aí o spec. No spec, o finder, ele é o que eu mais uso, na verdade. Assim, o que eu acho que é mais comum. E ele tem, você pode achar o finder, né? Ele acha. Você pode achar pelo texto, pelo tipo. Tem um monte aqui de você tem que colocar o atual, né? Aí eu vou colocar, por exemplo,
ele pode ser ó, pelo ícone, pela chave, pelo tipo, pelo widget, enfim, pela imagem. E aqui você coloca o que você espera, né? Aqui eu coloquei só para encontrar um widget, e aí passou, porque tinha aqui, coloquei o texto do textinho lá que estava na coluna e o do botão. Pronto, gente. Era isso, era a estrutura. É isso. Show de bola. Eu já sabia porque eu tive que estudar teste de widget, de Nós, integração e nós, teste unitário. nós foi obrigado, né? É, Obrigado. eu mais ainda, né, por causa Foi. do treinamento do passado. Então, eu e o Carlos já sabíamos. Sabia também. Thaís também. Quem que não sabia? E eu. 1 ponto. Eu acho que eu. 2. Martinho, você já sabia? Ou você não sabia? Como eu sou noob, não, eu sabia também não. Não entendi. Mais um bônus. Eu não sabia também não. Ah, tá. Foi. Martinho? Ele falou Eu também. disse mais um bônus para ela. Ah, tá. Beleza, então, Martinho, Jaiminho, Diego, Jaque, 4 pontos. Pedro também. Pedro tá quietinho, mas Pedro também, né, Pedro? Ele é Comigo você pode notar com o galera. Você fala, você fala cluster, eu vou falar no jazz aqui também. Eu vou começar a arrancar mas. pontos de todo mundo aqui. Não, Não, eu não. vocês não entenderam, vocês não entenderam o Eu- objetivo do negócio ainda. Não é competição, Pedro. não. Mas não é não, Pedro. A competição só é quando a gente passa aqueles desafios lá, tipo, individual, aí sim. E aí é competição na raça. Agora é mais focado no conhecimento que a gente tá adquirindo, tá ligado? Não, eu tô falando, de Flutter vocês podem notar tudo aí, porque quase nada eu não saber. É isso que eu tô falando. Tá, beleza. Mesmo que assim. Mais que justo, Pedro, porque quando for a sua vez, a gente também não vai saber muita coisa. Como É. que não? Eu só falando. Deixa eu Uai, ver, você é tô falando. back-end, meu anjo. Su, Eu ainda dou uma pinceladinha Oi. no Node. quem que você escolhe? É, a Jaque. Vai lá, Nossa, Jaque. tava Ô, Carlos, mas quem sentindo disse que que ia eu acontecer. vou. Quem disse que eu vou trazer coisas básicas de Node? Deixa eu esperar o Pedro Oi? terminar. Quem disse que eu vou trazer coisas básicas de Node? Eu não tô entendendo, mano. Tô muito- Aí deixa eu ver. O microfone dele tá meio estranho hoje. tipo, fica um negócio meio abafado, meio. Mas Então, assim, gente, eu vou falar sobre um widget que eu não conhecia até o momento, nunca tinha usado, que é o Animated Rotation. Ele funciona para fazer uma rotação em algo que você queira. Eu escolhi uma imagem e aqui em cima a gente coloca o turn, que vai ser igual às voltas que ele vai dar. Aí aqui eu coloquei uma coluna, né? Eu coloquei ele para ser stateful, por causa da mudança de estado ali no botão. Eu tinha esquecido, juro, como que colocava uma cor na coluna para pegar a coluna inteira, tipo, sabe, sem usar tamanhos específicos. Aí eu passei um size edge box e peguei o Reif usando o media carry. E aí eu só passei que eu queria o tamanho do Reif inteiro. E aí ele pegou a tela inteira. Depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Eu escolhi uma cor. E dentro da coluna primeiro eu chamei a imagem que eu queria. Passei um tamanho, que ela ficou maior do que eu esperava, então eu diminuí com o scale. E sobre ela eu coloquei o widget para fazer essa animação de rotação. Eu pego e passo os parâmetros requeridos dele, que tem o turns, o duration e o child, né, que eu já tinha passado anteriormente. No turns, que é as voltas, né, eu pego o que eu coloquei ali em cima, passo ele aqui embaixo, que inicia com 0, passo uma duração, para ser 2 segundos, você pode colocar o tanto que você quiser. E aqui embaixo eu criei um botão. Dentro do onPressed eu coloquei o setState, né, para fazer a mudança de estado. Poderia ter usado com getX, mas para ser algo mais rápido. Chamei o turn e coloquei que vai ser o tempo que está lá. Digamos, imagine como se fosse um redondo e eu quero que ele rode, tipo, 4 vezes. Ele vai parar 4 vezes. Eu posso colocar também, como eu disse, quantas eu quiser. Estilizei o botão e coloquei um texto. Ele ficou assim, essa é a cor de fundo da coluna que eu estava comentando.
E quando eu colocar aqui para ele rotacionar, ele vai rotacionar. Imagine que ele está em 4 e ele vai rotacionar 4 vezes. Eu achei bem legal. Se eu quiser colocar aqui 3 vezes, Mais legal ainda vai ficar quando você mudar aqueles 2 segundos para 200 Ó. milissegundos. ele vai ficar bem diferente. Milissegundos? É, e aí, Vamos testar. Olha que legal, gente. Eu adorei. Pô, meu, E é isso que eu queria meu mostrar pra emulador tá vocês. bugado. Meu emulador, porque se eu fizesse isso aí que você acabou de fazer, 200 milissegundos assim. já travaria tudo. Não, nem é, sabe o que ia acontecer? Ficaria pela azul. Nada. Sério, ele não Aham. rodaria? Não, eu tenho que colocar tipo 2, 4 segundos pra rodar. Aí quando eu vou pro celular mesmo pra testar, o negócio fica lá, molerdão, rodando. É isso. Eu achei bem legal ele. Ele é da hora. E E eu queria saber se alguém já usou, já tinha conhecimento sobre. eu já. Eu não sabia. Esse daí eu já usei, não esse, mas o Transform e o Rotate de Box. Esse daí eu não sabia, não. Eu achei legal. E provavelmente o que eu mais vou trazer aqui para vocês é sobre o widget, que eu acho que vai ser legal para eu começar a, né, criar Pesquisar mais. pesquisar, saber como é que funciona, porque já teve várias vezes de eu precisar. E mesmo eu pesquisando lá no Google, eu nunca achei o que eu queria e eu tive que perguntar. Inclusive, esses dias aconteceu isso com a Thay, né? Eu tive que perguntar para ela. E eu posso até trazer o conteúdo que eu perguntei para ela na próxima quarta-feira, que eu acho que é bem legal. E eu já estava aqui há um tempo, né, trabalhando com essas coisas e eu ainda não sabia. Então, provavelmente eu vou trazer mais sobre isso, sabe? Tipo, curiosidade de widgets e tal. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Show. Quem não sabia? Eu. Eu Eu não sabia. Beleza, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, você fala quem, Jaque? Ah, não, Pode ser a Thay. Bom, o widget não é bem um widget, mas sim uma funcionalidade. Né? No app daqui ele pediu para bloquear a rotação. Né? Então, para bloquear, a gente utiliza, né, esse System Chrome aqui e coloca o Device Orientation, né, Portrait te dá. Assim, ele não deixa você, a hora que você virar o celular, né, ele não gira ali o conteúdo. Só que o que aconteceu? Precisou criar uma outra task, né, que seria uma task de notícias, e ele teria conexão, né, com as mídias sociais, né, Facebook, Instagram e YouTube. Só que no YouTube, ele precisaria o quê? Se o usuário quisesse colocar a imagem, ficar a tela full screen, né, ele não deixava por causa desse device orientation. Aí o que eu pensei? Colocar, né? Setar ele aqui na página que eu queria, né? Para ele pegar apenas nessa página. Só que aí o que acontecia? A hora que eu voltava para a tela anterior, ele bugava ele tudo e deixava o app rodar a tela. Então, para que isso não acontecesse, precisou do quê? Eu precisei envolver o meu body num Orientation Builder, certo? Que aqui nele, ele vai ter um controller, né, para saber se, por acaso, ele contém, né, um youtube.com ali, né, uma palavra-chave, que se for youtube.com, ele vai permitir a rotação apenas daquela página que eu tô. Caso contrário, ele vai bloquear. Aí, ou seja, a hora que eu saio dela e volto para a tela anterior, ele mantém, né, a tela bloqueada, a rotação bloqueada. Então, aqui eu tenho, né, um método para rotation, né, que ele vai liberar, né, aqui, e o block rotation que ele vai bloquear. Né? E eu coloco ele aqui no meu init state. É isso. Resolveu o problema que eu estava tendo para manter bloqueado, né? E ainda assim permitir que a tela rotacionasse se fosse vídeos.
Vai ali para baixo rapidinho. Por um momento eu viajei aqui, desculpa. Tá para cima. Ah, clique em Block Rotation. Ah, tá. Entendi. Então, isso daí eu já sabia. Mas o que ela mostrou ali foi o negócio tipo de você bloquear, mas em algumas partes você desbloquear. Sim, mas tipo, eu já sabia que era possível alterar durante a execução do Ah, aplicativo e não só lá no main, tá ligado? uhum. Eu usei isso daí num projeto lá em 2021, lá em Cascavel, Eu naquela empresa sabia no atual. início, aí depois eu já não soube mais. Por sinal, Carlos, uma coisa muito da hora, galera, que eu vou recomendar aqui para vocês agora, vou fazer uma propaganda no meio do vídeo. Eu comprei essa paradinha aqui, ó. Calma Ó, aí deixa eu que, mostrar para vocês. calma aí que não tá Ó, mostrando não. Cadê? não tá mostrando Pera minha, aí. minha câmera? Aí, agora sim. Ó, esse Brignite aqui, ó, foi uns 5 pila. Uma lojinha que vende um monte de coisinha. Você pode escolher aqui, ó, qual é a altura que você quer, né? Se ele quer mais deitadinho, porque existe umas travinhas, né? Existem umas travinhas aqui. E aí, qual é o problema, né? Que antes de eu ter os meus 16 GB de RAM aqui, eu estava usando só meu celular para colocar, executar o aplicativo. Só que temos um problema, né? O cabo USB ele fica debaixo do negócio. Então, como vai deitar o celular, o cabo USB tipo, não rola. Aí eu precisava virar o celular de ponta cabeça. Só que, no meu caso do Motorola, ele, mesmo com a opção de rotacionamento automático, ele não estava rotacionando tipo, automaticamente. E aí, quando eu estava com o aplicativo iniciado já, eu colocava esse System Chrome.set Portrait Orientations e eu comentava o Portrait Up. E aí, quando você comenta o Portrait Up e o aplicativo já está executando, ele vai passar pela lista, ele vai entender que só existe agora uma opção, que é o down. E aí ele vai virar de ponta cabeça. E aí, você, tipo assim, eu comentava a linha do Portrait Up, aí ele virava de ponta cabeça, ficava do jeito que eu queria, porque daí o cabo ficava para cima. E aí eu descomentava. E aí, como ele encontrava as opções, ele falava, beleza, a de ponta cabeça está na lista, então suave. E aí continuava de ponta cabeça, até eu reiniciar o aplicativo. E aí eu usava o aplicativo. Nesse Brignite aqui, que é útil pra caramba. E foi R$ 5 só. Olha É aí, ó. isso. Acho que foi Olha os hacks, ó. só pra complementar, um hack da vida real. Pois é. Eu já sabia. Quem não sabia? Eu não sabia. Eu não sabia. 2. Mais ou menos sabia. Ah, Diego. Não, Eu vi a Alex usar, eu vi a Ô, Alex não, Diego, Aí, se eu fosse Diego, você, eu chegava na mesa dele depois e falava, faz aí pra mim. Não, Diego, Diego, trufa, ele vai pagar tudo as trufas depois na viagem. é, usar. ô, Diego vai achar que é Glorinha. Eu acho que eu não sabia. Eu não acho. Esse negócio aí me é familiar. Eu lembro que acho que eu já vi o caso usar isso aí, mas como eu não lembro quando eu usei ou se eu já vi exatamente, eu vou falar que não. Tá, então, A Thay tinha me Carlos, mostrado lá no Diego. início, lembra, Thay, no projeto que a gente trabalhou junto? Só que daí a solução em si, que é o que você queria mostrar, eu não Coloco sabia. 7. Ah, Vou colocar A 7 pessoas lógica aqui, que você então. usou. Quem você escolhe, Thay? Cara, a gente tem mais 8 minutos só, viu? pode ser o Jaime, não, o Jaime, não, o Martim. Martinho, vai lá. Ensina alguma coisa pra nós. Acho. Vocês conseguem me ouvir? Aham. Eu estou pelo telemóvel hoje. Não, acho que não vou conseguir vos mostrar a minha tela, não. Ah, vai. Então passo para outra pessoa. Ela Pode, está a pode seguir. falar, pode só falar. Não precisa mostrar, não. Se eu falar. Ai, meu Deus. Se eu falar. É, tipo, Não, quem vou sabia. voltar. É, pode ser tipo assim, ó. Quem sabia que. Tipo. Quem sabia que o provider existe, sei lá, vários tipos de provider? Quem sabia É, que o Riverpod é uma evolução do provider? Quem sabia que o provider foi descontinuado? Você que mexeu com o provider, né? Fala alguma curiosidade, tipo, do passado aí, sei lá, qualquer coisa relacionada a Flutter. Alô? Oi, 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 oi. Oi. Uma curiosidade, Ai, mas. Ai, meu Deus.
Yeah. Quem sabia que o widget Interactive Viewer permite que você faça pensar nas fotos e no próprio aplicativo em Flutter? Acho que dá essa pergunta. Não entendi direito. Escreve no geral. Interactive Viewer. Pensa, aquela possibilidade que você tem de ampliar o zoom de uma determinada parte daquele do aplicativo. Como o nome do widget? Interactive View? Ah, isso aí eu já vi. Acho que eu passei para Jaque. Foi para você, Jaque, que eu passei ou foi para o Luiz? Eu não entendi o que ele falou. Aquele widget que é possível você dar zoom nas imagens. Foi pra mim. Foi para você, né? Foi do Maps lá. Interactive View. Isso. Isso daí eu já sabia. Mas interessante. Interessante você ter citado. Agora eu também já sabia. Boa. E não sabia. Você escolhe quem agora? Só sobrou o Diego. Não, problema não. Tchau. Tô fora. Bora. Então, vamos com o Diego. Tá, eu vinha rápido aqui. Vamos lá. Entra daqui, telinha. Dart, qualquer esse aqui. Vamos lá. Vai com vocês. Ai, a Jaqueline ignorou já minha na caruda. Porque ele tá trabalhando. Deu certo? Deu certo. Aumenta aí. Aumenta o zoom. Desculpa, gente. No monitor serviço. Pior que o Diego, ele programa, mano. Bicho, ele programa, tipo, pô, nível microscópio. Não, é que o monitor é grande, né? Eu tenho que aproveitar, né, mano? Mas a telinha é grande. Eu vou aumentar mais um. Tá bom. Perfeito. Uma coisa interessante do Dart, né, de mais programação em si, é que, tipo assim, essa programa aqui, ó. A gente declara aqui uma string, nome, no caso, né? E a gente usa ela mais pra frente. No caso, eu vou usar ela aqui, ó. Né? Vou atribuir um nome a ela. Eu estou passando ela vazia, eu vou atribuir um novo nome. Um nome para ela, né? Um valor. Se eu tentar verificar se os dois objetos, né, da classe programa são iguais, ele vai dar erro. Deixa eu ver aqui, ele vai dar erro. Porém, se eu declarar aqui um string, né, com as mesmas características, no caso, passar uma string e comparar ela, fazer uma comparação, ela vai dar verdadeiro. Se eu executar aqui, o meu terminal acho que foi de como? Vou voltar aqui rapidinho. Vamos lá. Opa, aqui. Beleza. Então, ele vai dar falso. Aqui, ó. Falso, verdadeiro. Eu não vou perguntar se alguém sabe, porque provavelmente todo mundo sabe. Aqui. É que assim, ó. Cada um desses objetos novos, os novos objetos do programador, né, P1 e P2, são objetos, eles estão alocados em diferentes locais da memória. Então, quando a gente faz essa comparação, né, ele vai interpretar que são objetos diferentes, que realmente são, né? Acho que objetos já quando eu faço um dia 1 e dia 2, ele vai falar assim, ó, eles são iguais. Porque eu estou passando aqui uma string, e as strings são verdadeiras. Uma forma de fazer isso aqui ser verdadeiro seria passar o ponto name, né? E daí eu estou pegando a variável name, né, de dentro e comparando. Que no caso seria igual a isso, né?
Se a gente executar de novo, ele dá true. Eu não soube explicar muito bem, porque é um conceito que para mim não gera tanto sentido. Mas é basicamente isso. Então, quando vocês vê dois objetos da mesma classe, tentar comparar eles, você tem que pegar a variável, né, que você quer comparar, ou as variáveis que você quer comparar, né, variáveis ou mesmo o método. Enfim, é isso. É algo bem básico. Básico não, né? Porque nem eu entendi direito e não consigo explicar. Mas é isso aí. Eu entendi e eu já sabia, porque, por exemplo, ali você pegou as mesmas variáveis que são iguais, que é name, e você armazenou em uma outra variável diferente, que é P1 e P2. Então, de certa forma, ela se torna diferente, correto? Peraí, deixa eu Aí, ver. quando você acessa Nem, pelo name, ela vai ser igual, porque tá igual. nem é isso. Quando você cria um objeto, quando você cria dois objetos diferentes, por mais que eles tenham o mesmo conteúdo, eles vão ser diferentes porque são instâncias de objetos diferentes. Que é o P1 e o P2. Não, pode. É isso, porque é uma instância diferente. Então, o Exatamente problema aí é isso. que a instância é diferente. Mas que Aí, seja o quando mesmo ele pega conteúdo, pelo name, fala que é o mesmo. Por quê? Porque o name é o mesmo. O que mudou é o P1 e o P2. vai mutar, Delta. Tá mutado. Vou explicar melhor isso daqui. Estão vendo minha tela? Sim. É assim. Beleza. Quando a gente executa dessa forma, só mudando o nome, eles vai ter o mesmo hash code. Quando a gente faz uma verificação de dois objetos, o que é usado é uma parada chamada hash code, que existe basicamente nas classes, que é de orientação a objeto. Eles vão ter o mesmo hash code, caso você só alterar um atributo dessa instância, desse objeto. Ele vai identificar que é igual. Agora, quando a gente usa o Cascade Notation, que é uma forma de a gente uma forma abreviada de fazer várias mudanças no mesmo objeto, chamar vários atributos desse mesmo objeto, né? Várias variáveis desse mesmo objeto, ele não vai ter o mesmo hash code. Porque no momento que a gente usa o Cascade Notation, a gente está falando, hey, aqui basicamente eu vou chamar mais de um atributo, eu vou mudar mais de um atributo. Então, o próprio Dart já se encarrega de falar assim, beleza, então eu vou criar hash codes diferentes para vocês aqui. Eu vou guardar vocês em espaços diferentes na memória. Então, esse hash code vai ser diferente desse hash code. Automaticamente, o objeto P1 não vai ser o mesmo que o objeto P2. Mesmo que eu fiz a mudança de um só atributo, e não mais de um, caso tivesse nessa classe. Entendeu? Outra coisa, esse hash code ele é muito usado em programação em projetos que estão usando block. Ele é muito usado em projetos que tem arquitetura limpa, para fazer comparação de objetos. Por sinal, existe até um pack Dart, Equatable Flutter. Eu tentei procurar aqui a explicação, porém ele não falou, mas é basicamente isso que eu disse. Eu procurei, vocês podem ver que só fala que é usado para tornar o código mais limpo, para fazer várias... Mas não explicou o porquê que ele adota hash codes diferentes. Mas o motivo lógico é aquilo que eu disse. Equatable, né, Carlos? Aham. Equatable. Que é esse package aqui, ó. Ele é uma forma simples de a gente fazer comparações de objeto. Ao invés de implementar todo esse código aqui, ó. Que normalmente a gente teria que implementar quando a gente precisa verificar se o objeto é igual ao outro. Basicamente isso. Uma outra hora talvez eu explique mais aprofundado ainda, porque vocês sabem que tem como ir aprofundado cada vez mais nessa parada. Mas, assim, é algo que precisa todos nós aprender mais, né? Que é a orientação a objeto, que é o bendito objeto, né? Que rege aí a maioria das programações do cotidiano. Então, You have many points. Many. Muitos. Ou a lot of points. Sei lá qual é o melhor de falar. Many, more. much. More é mais. Não tem nada a ver daí. Mais ponto. Mais. Yes, but até quando?
Bom, eu vou colocar aqui que o Diego teve 4 pontos. Coloca Tá 10, bom, coloca Diego? 10. Coloca 10. Não tem nem 10 pessoas aqui. O que você escolhe, Diego? A gente já passou do horário. Já acabou. Já Só tem, acabou? só tem um Jaime, mas o Jaime tá trabalhando, né? É. Os malucos esqueceram de mim, mano. A única que eu Ah, escolhi você não fez aí, o Pedagogo? Você ficou mais 3 vezes aí uma coisa Foi. diferente? É verdade. Você não foi o Você primeiro? Foi. Ah, verdade. Eu fui Nossa. supetão, eu cheguei explicando 3 coisas aí no Aí que ele falou, vou mostrar a tela, daí nisso o É, Carlos começou e como a minha memória tá boa, eu me esqueci. E chegou de Não supetão foi ali 3 vezes aí. armazenado nenhum espaço Tudo memória. bem. Na próxima quarta eu falo. Vai logo, ô dramático. Deixa eu compartilhar alguma coisa com vocês aqui. Ah, lá vai ele no código. Ai, ai. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui que eu não sabia também, que é possível a gente programar com GetX usando uma parada que já tem no GetX chamada State Mixing. Ele espera uma tipagem genérica e, e aí a gente passa o tipo que a gente quer. Nesse caso, a gente quer lidar com list withdrawal method. E aí, na view, quando a gente quiser mexer com essas paradas, né? A gente quer desenhar isso, a gente vai chamar um outro it diferente. Espera aí que eu estava no lugar errado. Que é esse cara chamado... Cadê você? Cadê você? Que é o OBX, e aí a gente passa... Cadê? Ó, controller. Isso. Esse controller, e aí a gente passa ponto .obx, é diferente do id obx, ok? E aqui ele espera uma função que já passa o tipo de dado que a gente tipou lá no controller para dentro. Então aqui a gente tem a lista. E aí fica mais fácil de fazer controle disso. E é uma forma também de a gente se, como que eu posso dizer, né? Se policiar para seguir mais um single responsive. Né? Tipo assim, essa classe vai ter a única responsabilidade de trabalhar com essa lista. É uma forma meio semelhante com que o Riverpod faz. Porém, o Riverpod ele meio que se limita a isso, né? Aqui vocês podem ver que eu fiz ainda mais algumas coisinhas sem esse cara. E aí vocês podem falar, tá, Hilton, e quando eu preciso mudar o estado dele aqui? Aí a gente usa o tal do change. Cadê? Change. Esse change. Pode ver que esse change, ó, ele é um método que está dentro desse RX Notifier. E aí a gente passa aqui qual é o novo estado, né? Então ele vai trabalhar como se fosse um estado. E qual é o status? A gente pode passar um RX status ali que é tipo load, sucesso, erro, que é bem bacaninha, né? É uma mistura meio de Riverpod com Block, né? Mas que é possível também trabalhar. Daí vocês podem falar, tá, Hilton, e se eu querer pegar o valor, né, atual? Como que eu faço? Aí a gente pode usar o value ou state, né? Se a gente entrar aqui dentro, a gente pode ver que ele tem um método getter chamado value que retorna para a gente o value e ainda dá um notify children. Ou a gente pode usar também o state, que ele vai pegar o método getter, né? Que é basicamente a mesma coisa. O value é um caminho mais curto, né? Para já retornar o valor aqui que está privado. Então, é basicamente isso. Eu também não sabia, mas daí quando eu precisei resolver um desafio, eu vi aqui e já aprendi. E aí eu achei interessante compartilhar com vocês. Quem não sabia que existia essa forma de programar com Não GetJax? sabia. Como ontem foi ontem, hoje eu sei. Que existia, eu sabia. Agora, implementar não. Ô, Ailton, lembra que quando eu comecei eu Oi. te falei sobre os mixings e você falou, isso aí nem é muito usado. Oxe, eu não falei isso daí não. Falei isso daí não. Eita, Oxe, eita. o Mixins é usado sim. Só não era tão usado no GetX. Tá bom, eu te dou um desconto, então. Mas enfim, galera, era isso. Nem para perguntar quantos pontos. O objetivo principal disso daqui é a gente aprender. E eu hoje, particularmente, eu aprendi coisa nova aqui. E espero que vocês também aprenderam. Então, até a próxima. Só observações aqui, ó. Esse vídeo que o... Cara, você pode parar de gravar. Galera, até a próxima. Oh, esse vídeo aqui. Peraí. Para